Olá, eu me chamo Bárbara e hoje eu venho aqui apresentar o meu trabalho, que trata da matéria Direito Internacional Público. Eu escolhi abordar o tema soberania nacional e globalização. Antes de entrar a fundo na matéria, é importante conceituar o significado da palavra soberania, tá? Ela advém do latim, que significa supremitas e potestas. Significa nada mais, nada menos do que poder supremo, né? Um poder, ele é dito como supremo quando não existe superior a ele. Ele lá na escala, né, na pirâmide, ele está no topo. Ele é soberano. Então, vamos lá, né? Eu vou falar sobre soberania e globalização. Então, eu vou entrar um pouco no princípio histórico, né? E nos últimos anos, o conceito de soberania nacional, ele tem cada vez mais aparecido em discursos e plataformas eleitorais, até normalmente com uma evocação antagônica ou cada vez mais agudo processo de globalização que a sociedade experimenta desde o século XX. Então, assim, o estabelecimento das chamadas democracias liberais, hoje em dia, soberanias nacionais, é um argumento muito presente em discursos nacionalistas, até mesmo como uma plataforma de destaque, principalmente por populistas de direitas. Eu vou citar o nome de duas pessoas importantes aqui e conhecidas no cenário mundial, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também o presidente do nosso país, o atual Jair Bolsonaro. Ambos, constantemente, eles usam a soberania nacional até mesmo como o conceito do dia, a bola da vez, né? Para o estabelecimento do protecionismo e seus respectivos países. Sempre carregando em posicionamentos enérgicos, né, no cenário internacional, sobre o pretexto que o avanço do processo da globalização pode afetar a cultura, os costumes, e que isso tem muitos questionamentos, enfraquece o poder dos estados locais em nome de uma grande agenda internacional. Será? Bom, dessa forma, ocorre que o destaque tema, né, nos noticiários acaba até mesmo por tornar necessária a discussão técnica do conceito. Afinal de contas, de onde vem e qual é o real significado da soberania, né, da soberania nacional discutida até então? Então, assim, de prontidão, é muito importante e até mesmo coerente afirmar que a soberania é um processo essencial à globalização, pois é um capítulo histórico das relações internacionais e ele tem como objetivo o amplo e delicado estudo das ciências sociais. O conceito aqui debatido ele surge de fato até mesmo em meados do século XVII, após uma série de conflitos na Europa, conflitos esses até mesmo que ficaram conhecidos como a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu entre 1618 até 1648, sendo considerada uma das maiores e mais violentas da Europa, né? Isso sem levar em consideração que muitas pessoas morreram nessa disputa. Mas também ela foi marcante por ser considerada uma pedra no sapato, fundamental na história das relações internacionais. O conflito em si, ele, em linhas gerais, ele foi um grande embate em reinados católicos. Novamente a religião ela vem aí para trazer um retrocesso, né? Contra o crescente avanço do protestantismo. E sem dúvida é um fato interessante que merece ser estudado em um outro momento, né? Vou deixar isso para depois. O objeto que merece destaque aqui é o Tratado de Paz assinado para pôr fim a esse longo conflito. Até meados de 1648, momento em que foi assinado o acordo, os países europeus eles possuem uma forte influência religiosa nas tomadas de decisões, em todos os aspectos de sua vida política. Então, assim, neste caso, né, o conflito ele foi causado por uma expansão cada vez mais forte do protestantismo, principalmente na área mais conhecida como a Alemanha, em uma época precária e cheia de lutas diplomáticas. Então, diante de tudo que eu disse até agora, torna-se assim, cada vez mais insustentável o modelo de reinado religioso. Religião não pode influenciar nesses quesitos. Uma herança da Idade Média que já não apresentava bem a realidade do povo europeu. Então, assim, olha, portanto, para
para pôr fim no conflito, após uma série de discussões, foi assinado a Paz de Westfália, né? Assim sendo, o torna um acordo assim tão importante e relevante que, inclusive, esse conceito ele é utilizado até mesmo nos dias de hoje, né? Que sendo eles o Estado-nação e a soberania nacional. Isso, em linhas gerais, foi o primeiro acordo com reconhecimento de equilíbrio de poder entre países da história, o que fez surgir aquilo que reconhecemos hoje como Estado moderno. Então, os reinados europeus, eles reconhecem a necessidade de um conflito multilateral para garantir principalmente a sua territorialidade. Então, os países, eles reconheciam a existência um dos outros e a importância de não intervenção e principalmente a unidade jurídica independente entre si. Portanto, um território específico, a partir daquele momento, seria unitário e indivisível. A soberania nacional, ela eleva-se a partir do momento em que países em comum acordo se reconhecem como estados-nação, território, população e ordenamento jurídico específico próprio para determinada área. Então, assim, o conceito de soberania ele permanece quase que o mesmo atualmente. Cerca de 200 estados-nação, existindo com reconhecimento entre si, dentro de um sistema internacional desprovido de governo, sem um governo central, ou seja, a soberania do Brasil ela existe porque atores internacionais reconhecem o país como um povo, como um território e ordenamento jurídico próprio. Então, assim, não seria correto afirmar que a soberania ela é um conceito que nasce dentro que nasce, na verdade, de fora para dentro, né? Melhor, de dentro para fora, como faz parecer alguns movimentos nacionalistas, populistas atuais, e sim o contrário. A diplomacia ela existe, primeiramente, para estabelecer e reafirmar de tempos em tempos a soberania dos Estados nacionais. É importante dizer que existem alguns casos em que países não são soberanos, tá? Assim, pois não possuem reconhecimento majoritário do sistema internacional. Isso acontece com a Taiwan, com Taiwan, por exemplo, tá? É um país extremamente desenvolvido, ele tem um ordenamento jurídico próprio e a sua cultura também, porém, no que tem constantemente tá ali, olha, de forma frequente sendo questionada a sua soberania, tá? Então, assim, em resumo, não seria de forma alguma correto dizer que distanciamento e a tentativa de conter o processo, até mesmo de um determinado país, a globalização e o é uma palavra até mesmo difícil de pronunciar, é multilateralismo. São instrumentos de grande valor para acordos de paz. Acordos econômicos, cooperação internacional e, sobretudo, para o reconhecimento da sua soberania. Então, assim, olha, o desacordo da globalização e do multilateralismo passará a ser um caminho muito perigoso para o progresso da humanidade. Onde tem globalização, na minha opinião, o retrocesso perde a força, passa longe. Então, assim, pelo contexto histórico, o distanciamento entre países é apenas uma engrenagem de antipatia, retrocesso, embargos econômicos, passando bem longe do tão sonhado desenvolvimento